Tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Então, eu vou já começar pela pontualidade, né? Respeitando aí o tempo de todo mundo que entrou, que está entrando aqui. Então, eu vou apresentar brevemente o escritório, né? Nós somos a Claro. S6 Investimentos, temos aí 3 anos de vida, somos novinhos, com quase 1 bilhão já, praticamente 1 bilhão de recursos geridos. É um escritório com DNA alta renda, né? Os fundadores todos vieram do segmento private de uma grande instituição. Então, a S6, assim, nós priorizamos a qualidade no atendimento, a definição e acompanhamento estratégico da carteira, né? E para dar continuidade nessa qualidade, né, da estratégia de investimentos, está aqui o Rodolfo hoje, né? Economista da XP. Rodolfo, eu vou deixar a palavra com você para você se apresentar e a gente começar a nossa webinar. Perfeito, muito obrigado. Então, inicialmente, boa noite a todos. Um grande prazer e satisfação estar conectado com vocês. Agradeço a S6 Investimentos pelo convite. Acho que é um momento bem importante para discutirmos cenário macroeconômico, né? Com muitas complexidades no cenário global, à beira do segundo turno das eleições aqui no Brasil. E a ideia é a gente compartilhar as principais mensagens do time de economia da XP. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite, pela oportunidade. Me apresentando brevemente, então, sou Rodolfo Margato, sou economista, fiz a graduação e o mestrado em economia pela Universidade de São Paulo. Sou do interior do estado, mas moro aqui na capital desde 2010. Trabalhei praticamente a carreira profissional toda até então em áreas econômicas, em algumas consultorias econômicas, na área macro da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Trabalhei por 6 anos em outra instituição, no Banco Santander, e desde o início do ano passado, com muito orgulho, integro o time de economia da XP, no dia a dia, falando um pouquinho sobre as atribuições aí, o job description, fico responsável por projeções macroeconômicas, desde planilhas, modelos estatísticos, especialmente no que a gente chama de atividade, então PIB, mercado de trabalho, consumo, varejo, taxa de câmbio, setor externo, e acabo abordando em reuniões e apresentações, eventos junto a clientes, todo o cenário macro global e brasileiro, né? O nosso atendimento aqui como área econômica pega praticamente todas as áreas de negócios da XP e, claro, todos os nossos parceiros. Então, uma breve introdução aqui, apresentação, mais uma vez, obrigado pelo convite da S6, pelo desempenho aí bem sólido, né, nesses 3 anos de vida, e com certeza uma jornada aí bem longa e bem sucedida daqui para frente. Agradeço. Isso até uma coisa que eu esqueci, desculpa, Rodolfo. Claro, Acho imagino. que vai ser mais assim um bate-papo, inclusive se Claro, claro. durante a conversa o pessoal quiser colocar pergunta no chat, eu vou fazendo a pergunta para você. Exatamente, é mais um bate-papo do que uma exposição aí, uma palestra, algo mais professoral. Eu gosto dessas interações, né, acho que nesse momento, de cenário global e aqui Brasil, o legal é a gente trocar ideias, então fiquem à vontade para fazer comentários e questionamentos aqui pelo chat, e a gente vai responder a todas essas questões. Eu trouxe aqui um material relativamente enxuto, mas para ilustrar alguns tópicos interessantes. Eu não vou ficar passando slide por slide, eu posso compartilhar o material com todos logo depois, mas eu vou compartilhar aqui a tela apenas para ilustrar alguns tópicos que eu acho importantes. Só um segundo aqui, vamos ver, compartilhar tela. E aí eu já coloco no modo apresentação. Está aparecendo a tela cheia com uma Sim, capa? certinho. Perfeito. Então vou fazer aqui a exposição, né, estou olhando para essa tela, quaisquer dúvidas ou
questionamentos durante, fiquem à vontade para me interromper. De novo, é um bate-papo, o economista é visto muitas vezes como aquele profissional com uma fala fechada, toda técnica, mas como a gente gosta de conduzir, é ter uma linguagem simples, tentar ser o mais didático possível e passar a mensagem, né, do que esperar para a economia brasileira, economia internacional, a despeito de todas as incertezas que a gente tem no radar. Tem uma frase que eu gosto de compartilhar no início da fala, vira e mexe eu utilizo isso nos eventos, nas reuniões, que é uma frase atribuída a Ariano Suassuna. Vejam só, ele não foi economista, mas foi um dos mais brilhantes pensadores, filósofos aí da nossa sociedade. Ele dizia: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso, É. porque o papel de um economista é tentar olhar, né, para o ambiente econômico, o ambiente macro e trazer para os nossos parceiros, nossos clientes, né, projeções bem acuradas. É claro que existem incertezas, existem riscos, os cenários podem mudar, né, com o passar aí do tempo, mas tem todo o esforço do nosso time, isso está nas nossas metas individuais de entregar as projeções com a maior acurácia possível. Pois bem, saindo dessa filosofia introdutória, aqui um pouquinho da agenda, né? Vou começar com o cenário global. Acho que é fundamental explorarmos alguns tópicos do ambiente internacional, explicam em grande medida, né, o comportamento do nosso câmbio, curva de juros, entre outros ativos, né, e indicadores econômicos. E aí a gente entra em Brasil e, de novo, eu vou focar em algumas lâminas e depois eu passo todo esse material completo aqui aos participantes. Para quem tiver interesse, né, em análises mais detalhadas, até por benefício aqui do tempo, eu vou focalizar nas grandes mensagens, mas temos um portal de economia, né, na XP, conteúdos.xpi.com.br/economia, né, é o nosso portal, tem uma série de relatórios em português, inglês, apresentações de slides como esta, uma planilha de projeções econômicas bastante detalhada, e aqui eu trago uma tabela resumo dos principais indicadores de Brasil. Então a gente vai explorar um pouquinho a temática de crescimento da economia brasileira este ano, que tem surpreendido positivamente, né, os analistas. Apenas um exemplo rápido: no início do ano, em janeiro, a projeção mais otimista para o crescimento do PIB, né, o crescimento da nossa economia este ano, era do próprio Ministério da Economia, que era de uma alta de 1,5%. Muita gente no mercado até com estimativas negativas de contração do PIB em 2022. Pois bem, agora a gente projeta 2,8% de alta, né? O crescimento este ano vai ficar entre 2,5% e 3%, bem acima do que o próprio governo esperava. Então, tem sim alguns sinais positivos que precisam ser destacados e a gente vai qualificar essa avaliação. Vamos falar muito sobre IPCA, inflação, né? A gente está vendo alguns sinais de descompressão nos preços e a gente vai abordar essa temática. Evidentemente, juros, né? Abordar a taxa Selic, qual é o comportamento do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, taxa de câmbio e outras questões fiscais. A gente vai tocar, claro, no assunto de eleições, como isso pode impactar aqui as projeções macroeconômicas. Pois bem, eu acho que não tem como ser diferente. A gente começa aqui por economia global e temos visto um cenário bastante complexo, né? Desde o início da pandemia, ali no ano de 2020, né, 19 para 2020, nós começamos a observar uma série de desequilíbrios entre oferta e demanda, não apenas no Brasil, aqui é um fenômeno global, né, devido ao avanço de casos de Covid-19, né, praticamente o mundo todo, a gente vê a oferta de bens relativamente contida, retraída, alguns casos bem emblemáticos, como a produção de chips e semicondutores na Ásia, muitas restrições de oferta de matérias-primas, impedindo as montadoras e outras indústrias a ofertarem os bens. Então, a oferta ela foi afetada negativamente pelo espalhamento do vírus, e ao mesmo tempo, para fazer frente aos efeitos econômicos negativos, né, claramente da doença, a gente diz que os principais governos e bancos centrais começaram a adotar uma política econômica expansionista.
Então, com a atividade produtiva que foi bastante machucada pela pandemia, né, as restrições de mobilidade, os fechamentos, aí os chamados lockdowns, a gente viu, por um lado, os bancos centrais cortando taxas de juros, então chegamos a ter 0% nos Estados Unidos, taxas negativas na Europa, já tínhamos esse cenário no Japão, foi potencializado, mesmo no Brasil, vejam só, a nossa Selic chegou a 2% em termos nominais até março de 2021. E muitas medidas de injeção de liquidez no sistema financeiro, medidas de crédito, o que a gente chama de política monetária expansionista para mitigar os efeitos adversos da pandemia. E não parou por aí. Do lado fiscal dos governos, propriamente ditos, um aumento de gastos. Né? Nos Estados Unidos ficaram famosas aquelas transferências de renda, né? $1.200, $1.500 por mês, para o cidadão americano literalmente ficar em casa. Isso impulsionou, por exemplo, o e-commerce, né, o comércio eletrônico. No Brasil, que não tem a mesma bala na agulha que algumas economias como a americana, mas aqui tivemos o auxílio emergencial, que totalizou 292 bilhões de reais em 2020, uma medida do governo importante para mitigar os efeitos aí da pandemia. Pois bem, dos manuais mais básicos de economia, a gente sabe que quando a demanda é impulsionada e a oferta é retraída, o que acontece com o preço? Esse preço sobe e a gente chega a esse cenário que está sendo apresentado, que é uma inflação historicamente alta, e continua esse cenário nos Estados Unidos, na zona do euro, no Reino Unido, em praticamente todas as economias, incluindo essas economias chamadas avançadas, né, economias desenvolvidas. Hoje mesmo, que foi o grande destaque da agenda econômica da semana, nesta manhã nós tivemos a publicação da inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, aí do Que termo em foi inglês, maior do que o e esperado, né, Rodolfo? exato, veio acima das expectativas o dado de setembro. Quando a gente exclui os itens de energia e alimentos, né, que são mais voláteis, a gente chega ao conceito de núcleo da inflação, veio uma alta mensal de 0,6%, o mercado esperava 0,3%, 0,2%. Então, uma baita surpresa de alta na inflação americana em 12 meses até setembro. Estamos falando de uma inflação nos Estados Unidos de 8,2%. De mais de 10% no Reino Unido, caminhando para 10% na zona do euro. Na Alemanha saiu também nesta manhã 10,9%. É a maior inflação dos últimos 40, 42 anos nessas regiões chamadas desenvolvidas, que estavam acostumadas, reparem nesse gráfico, com uma inflação anual de 2%, em média. Então, isso dá a dimensão da complexidade do cenário global, que é essa inflação rodando em níveis muito mais elevados. Eu gosto de usar a analogia que a inflação é uma febre alta, né? Uma febre ali que às vezes você não identifica no primeiro momento qual é a causa, mas a febre é uma reação, é uma sinalização do organismo que tem algo fora do lugar, tem algo desajustado. Pode ser uma restrição severa de matérias-primas, né, um choque do lado da oferta, alguma questão de quebra de produção na agricultura ou em outros setores. Pode ser uma demanda muito estimulada, acima da capacidade de absorção da economia. Enfim, é um sinalizador que tem algo desajustado. O ponto principal aqui nessa analogia é que ao longo de 2021, a maioria dos bancos centrais, ficou famoso aqui o comportamento do Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, a visão de que essa febre, primeiro, era mais para 37, 38 graus e que passaria em poucos dias ali, com um pano na cabeça, com algum tratamento mais rápido, mas o que a gente observou foi, primeiro, uma inflação mais alta, ou seja, uma febre de 40 graus e não de 37, 38, e prolongada, né, que não cedia, ainda não cede. A gente viu no slide anterior níveis historicamente altos. Qual é a consequência direta? Os bancos centrais têm que subir taxas de juros para combater essa inflação alta. Então, a alta de juros, na nossa metáfora, é o remédio amargo, vamos chamar o antibiótico, para combater esses sinais ruins, essa doença. A dose do antibiótico tem que ser maior do que se imaginava há algum tempo.
Dito de outra forma, quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, hoje o mercado financeiro precifica que o juro básico americano, né, a Fed Funds Target Rate, a taxa de referência, vai ter que chegar ali perto de 5% até o começo de 2023. Né? A precificação antes desse dado de inflação alta nesta manhã estava mais para 4,5% no final de 22, mais para 4,7% no primeiro tri do ano que vem. Agora, muitas apostas do mercado desse juro básico americano chegando a 5%. Lembro bem que no início de 2022 havia uma visão de uma normalização de juros, né, saindo de 0% na economia americana, mas indo para 2,5%, 3%. Estamos falando agora de 5% de juro na economia americana. Isso é bem significativo. O juro de equilíbrio de longo prazo por lá é ao redor de 2,5%. Então, 5% para Estados Unidos é algo bem relevante. E qual é o impacto disso? As discussões, os temores de uma recessão global. Se a febre é mais alta, ou seja, essa inflação é persistentemente elevada, está no pico dos últimos 40 anos nas chamadas economias ricas, avançadas, e os juros têm que subir de uma forma mais intensa, mais agressiva, tem uma expectativa ou uma preocupação de que a demanda internacional vai esfriar, especialmente no ano que vem, algumas regiões até correndo o risco de uma recessão. E isso parece ser o caso, né, uma recessão, sobretudo na Europa. Porque no caso da Europa, além da alta de juros, desse esfriamento de demanda, tem o impacto da guerra na Ucrânia. Então a gente mal saiu de uma pandemia, né? A gente vira o ano 2021 para 2022 com a percepção, né, a visão de que seria um ajuste gradual ao longo deste ano, mas aí veio um segundo choque negativo, que foi o estouro da guerra no leste europeu. Isso impactou especialmente o quê? Os preços internacionais das commodities. Né? O petróleo chegou a ser precificado a 130, 140 dólares o barril. O preço do gás, ainda muito pressionado, chegou a subir 150% de forma acumulada na Europa. Né? A Rússia é uma grande provedora de gás para a chamada Europa Ocidental, mas as outras commodities também tiveram um salto adicional no início deste ano. Commodities para cima, mais uma pressão sobre os preços, sobre a inflação. Agora, o que a gente está vendo nas últimas semanas, e esse slide traz aqui alguns exemplos, é uma acomodação dos preços ou uma queda dos preços de várias commodities. Então, o petróleo está rodando ali ainda abaixo de 100 dólares, o barril, chegou a ficar perto de 80 dólares, a OPEP, lá, a Organização dos Países Exportadores Mais Aliados, anunciou um corte de produção diária para aumentar os preços. Então, hoje é algo mais ali ao redor de 95 dólares. A nossa projeção para trimestres à frente é de 90 dólares, o tipo Brent, apenas como uma referência. E o que a gente vê nas commodities metálicas, reparem no gráfico superior, cobre e minério de ferro olhando para baixo. Aqui reflete em grande medida a desaceleração da economia chinesa. A China adotou aquela política de tolerância zero à Covid, teve lockdowns em muitas regiões, ainda se discute hoje em dia fechamento de algumas cidades bem importantes do país. Isso bate na demanda por commodities metálicas, a gente vê o cobre e o minério de ferro cedendo. Nas agrícolas, aqui os estoques internacionais estão baixos, tem alguns casos especiais, é mais uma acomodação de preço. Pois bem, tudo isso para dizer que a inflação atual ainda é muito quente no mundo, os juros vão ter que subir mais, pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem, juros bem acima do que era projetado há algum tempo, e isso alimenta aqueles temores de uma recessão global. E as commodities estão refletindo isso, tem essa trajetória de acomodação ou quedas nos preços das commodities. Então, aqui a nossa leitura é de que ao longo do ano que vem, de uma forma gradual, a gente vai ter um sinal de desinflação. A inflação vai continuar quente por mais alguns meses na economia global, mas ao longo do ano que vem, a gente começa a ver uma tendência de baixa na inflação. As commodities com esse desempenho contribuem para essa tese de desinflação gradual
no próximo ano. E eu destaco aqui o gráfico diferente desse slide, que é um índice de pressão nas cadeias de matérias-primas globais. É calculado pelo Fed de Nova York, e aqui entra desde a escassez de containers, né, nos portos, a falta de insumos. Quanto mais alto, né, o ponto nesse gráfico, maiores são as restrições de oferta. A gente ainda não atingiu a situação de normalidade, comparando ali com o pré-pandemia, que é essa linha zero, né, do último gráfico, mas vejam que o pior parece ter ficado para trás. Tem caminho para uma normalização. Então, a disponibilidade de insumos, que foi um grande problema para a indústria no mundo todo no ano passado, no começo deste ano, agora essa previsibilidade parece maior. Então, a fotografia hoje é de uma inflação que assusta, a dose do remédio amargo é maior, mas ao longo do ano que vem a gente vê um ajuste, né? Uma inflação sendo controlada, às custas de um crescimento global mais moderado. A gente não vê recessão na China, nos Estados Unidos, na Europa provavelmente sim, alguns trimestres de recessão, então é um crescimento mais modesto, mas a gente reforça que ao longo do ano que vem a gente vai ter uma descompressão, parece ser um ano de ajuste depois desse cenário global bem complexo. Aqui, só para ilustrar, algumas projeções para quem tiver interesse, de Estados Unidos, zona do euro, China. Não é uma recessão propriamente dita, mas tem uma moderação do crescimento. É um último comentário aqui do lado internacional. Agora, vejam que interessante este gráfico. E aí eu acho que é o gancho ideal para o Brasil, e a gente começa a falar de uma forma mais específica aqui sobre a nossa economia. Aqui a gente apresenta as taxas de câmbio de algumas regiões, né? Geralmente em relação ao dólar dos Estados Unidos. Então, em amarelo é a taxa de câmbio brasileira, em preto é o índice DXY, que basicamente mede o valor do dólar dos Estados Unidos em relação a outras moedas consideradas fortes. Outras 6 moedas. Tem o euro, tem o ien japonês, tem a libra esterlina, tem o franco suíço e assim por diante. E aí eu trago também a cotação do yuan chinês em relação ao dólar, que é o azul marinho, a libra esterlina sobre o dólar, que é vinho, o euro em relação ao dólar, a curva verde, e as taxas de câmbio de economias emergentes em relação ao dólar em cinza. Reparem nessa janela mais curta do acumulado do ano, né, janeiro de 2022 até hoje, a base 100 é justamente janeiro de 22, que o real brasileiro, né, a nossa taxa de câmbio, é uma das poucas a ter algum fortalecimento em relação ao dólar dos Estados Unidos no acumulado de 2022. É verdade que a nossa moeda apanhou mais do que as outras nos últimos 2 anos, especialmente em 2021, mas o que a gente tem visto de janeiro até hoje é um enfraquecimento maior das outras moedas em relação ao dólar, tem uma valorização global do dólar americano, porque se tem guerra na Ucrânia, se tem um cenário de inflação e juros altos, tem uma corrida para o mercado considerado seguro. A economia americana cresce mais do que a europeia, mercado de trabalho lá está mais forte, então tem um fortalecimento global do dólar. Mas mesmo considerando esse fenômeno comum, né, que é esse dólar mais forte, a nossa moeda começou 2022 a 5, né, o câmbio a 5,65 reais por dólar aproximadamente, hoje está ali ao redor de 5,25, não faz muito tempo, quase beliscou 5 reais por dólar. Então a gente brinca que, mesmo com todas as turbulências globais, especialmente geopolíticas, a gente está vendo a escalada das ações militares entre Rússia e Ucrânia, com a maior inflação no mundo em 40 anos, o nosso câmbio está aguentando desaforos. É claro que a gente também sofre, mas no relativo, a gente está sofrendo menos este ano do que os outros emergentes e mesmo em relação a outras economias desenvolvidas. O Reino Unido, por exemplo, né, a nova primeira-ministra está sofrendo muitas críticas, a Liz Truss, a libra esterlina perdeu quase 20% em relação ao dólar desde o início do ano. O euro, que antes da pandemia
era 1,15, 1,20, né, mais forte que o dólar, agora Agora está está mais fraco, né? 0,97, está mais fraco. Está E, 3, e tem, 5% mais fraco. e Rodolfo, tem alguma tendência de ajustar, de Ótimo. subir a cotação do dólar aqui? Não. Ótima questão. Primeiro, o comentário que vale a pena compartilhar, que economista erra muito projeção de câmbio, todas as piadas fazem sentido, a gente tem que reconhecer. Porém, quando está dando certo, a gente também precisa reiterar, e desde o início do ano, e não é porque está na tela hoje, isso está documentado, inclusive, em alguns estudos, a gente projeta a taxa de câmbio brasileira entre 5 e 5,30. É difícil falar um ponto, né, porque é uma variável muito nervosa, ali é um ativo e uma variável macroeconômica ao mesmo tempo, mas a gente gosta desse intervalo de 5 a 5,30 reais por dólar. Se observarmos aí os últimos poucos meses, ficou mais ou menos nesse intervalo. A gente chegou a discutir um câmbio ali talvez mais perto de 4,50 até abril, maio deste ano, chegou a bater 4,70, mas houve uma piora, né, um aumento das incertezas globais. Por outro lado, né, com todas as ondas de reprecificação da política de juros dos Estados Unidos, com lockdown na China, com a guerra na Ucrânia, que se prolonga bem mais do que esperado, mesmo assim o nosso câmbio não sofreu como os demais, e esse gráfico eu acho que ilustra bem. Então, algumas projeções de 6, como alguns colegas colocam, a gente acha improvável. A expectativa é que por mais alguns meses, com as incertezas ainda elevadas, o nosso câmbio fique ali acima de 5. A gente trabalha com esse intervalo de 5 a 5,30. Agora, se estivermos corretos e ao longo do ano que vem houver uma dissipação, né, de vários riscos lá fora, especialmente um alívio de quadro inflacionário, dá para imaginar um câmbio indo para 5, talvez um pouco abaixo. Mas por hora a gente projeta 5 a 5,30. Daqui a pouco eu vou falar sobre o impacto da discussão eleitoral, Não, inclusive sobre o perfeito. nosso câmbio. E aí eu posso te perguntar uma coisa, Claro, aproveitando? com certeza. Que Claro. você colocou sobre inflação, né? Muito bem colocado, e aí eu fico pensando aqui no Brasil. Então, a gente vai ter ainda uma inflação bem pressionada. Imagino que lá pelo segundo semestre que isso desafogue um pouco, no segundo semestre do ano que vem, né? E aqui no Brasil a gente vê deflação nos últimos 3 meses, Isso, né? E me parece, entrando no cenário eleitoral, que me isso, parece que dependendo de quem for eleito, porque teve deflação principalmente por conta de combustíveis e transportes, né? E me exato. parece, será que a gente vai ter um pico ali de inflação depois da eleição, ou não necessariamente? Nosso IPCA está controlado? Ótima questão. Aqui eu passei para os slides já de inflação, então vale lembrar que até o final do primeiro semestre, nós e boa parte do mercado projetávamos que o IPCA subiria algo como 9% este ano. Subiu 10,1% no ano passado, uma inflação ainda muito pressionada por aqui, em todos os grupos, poderia chegar a 9% no final de 2022. Mas aí, primeiro, houve aquelas medidas de cortes de tributos, né, o ICMS com teto, né, sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, transporte público coletivo, a zeragem de PIS/COFINS sobre gasolina e diesel, isso também bateu no etanol. Só com essas medidas de cortes de impostos, a gente já teria uma inflação mais perto de 7% do que de 9% este ano. Mas aí a gente começou a observar outros sinais. Por exemplo, a Petrobras reajustou para baixo algumas vezes os preços da gasolina e do diesel, e a gente está vendo alguma descompressão de custos, especialmente na indústria, que foi muito pressionada nos últimos anos, mas vejam aqui nesse gráfico que considera os IGPs, né, que tem um peso grande ali da inflação ao atacado, né, no nível produtor, e com aquela acomodação ou queda das commodities, com aquela normalização do fornecimento de insumos e alguns segmentos tendo uma demanda menor, vejam o comportamento aqui dos preços ao atacado nos bens industriais. Isso já está no terreno negativo, né? Então, tudo isso para dizer que sim, chegamos a projetar uma inflação muito alta, ainda temos um patamar de inflação acima do centro da meta, né, que este ano é 3,5%, mas a gente projeta 5,6% de IPCA
no final de 2022. Aí, essa colocação bem importante. O que pode reverter essa nossa projeção, que é um IPCA saindo de 10% no final do ano passado para perto de 5,5% no final deste ano e algo entre 4,5% e 5% no final do ano que vem. Né? Tem mais incertezas para o próximo ano, a começar se vai ser mantida a desoneração ou não de combustíveis, só aí é um impacto de 0,5 ponto percentual no IPCA de 2023, então pode ser mais perto de 4,5% do que de 5%. Mas, enfim, é uma desinflação no Brasil que está acontecendo antes do que no cenário global, porque o nosso Banco Central começou a apertar juros bem antes. Né? Em março do ano passado, o primeiro movimento de alta da Selic saiu de 2% para 13,75%, recentemente, deve continuar nesse patamar pelo menos até o segundo tri do ano que vem. Então, o desinchaço, né, essa desinflação por aqui acontece antes, né, aqui a nossa projeção para o IPCA de 22. Qual o impacto potencial das eleições? Eu acho que aqui são dois os canais possíveis, né, que podem interromper ou reverter essa trajetória de queda da inflação. De fato, houve 3 meses consecutivos de deflação. O IPCA de setembro, divulgado na última terça-feira, uma queda de 0,29%, foi a terceira leitura seguida de queda. Né? Então, tem um desinchaço que deve ficar cada vez mais perceptível para a população. Mas o que pode reverter essa tendência? Vou chegar aqui a um gráfico de contas públicas, porque para falar de eleições, a gente tem que falar do lado fiscal. Né? Quando a gente fala de contas do governo, o problema não é o que a gente está vendo hoje, é o curtíssimo prazo. Se a gente olha a arrecadação de tributos, por exemplo, vejam aqui nesses gráficos, também tem surpreendido para cima. Como a economia brasileira está crescendo mais do que se esperava, o PIB perto de 3% este ano e não de 0%, a taxa de desemprego no Brasil vai fechar 22 perto de 8%, era 11,5% antes da pandemia. Então é inegável que tem alguns sinais positivos na economia brasileira, especialmente na atividade produtiva, e isso traz a arrecadação para cima. Então, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala de uma surpresa de pelo menos 200 bilhões de reais de tributação a mais, de fato, a gente está observando isso nas estatísticas oficiais. Agora, o que preocupa, e a gente vai chegar aqui ao gancho das eleições, é a dinâmica fiscal, ou seja, das contas do governo a longo prazo. Por quê? A dívida pública do Brasil em relação a outros países emergentes é alta. Está falando de mais de 75% do PIB. É verdade que, comparando com pré-pandemia, subiu bem pouco. Né? A gente tem uma reação importante aqui da nossa economia, mas quando a gente olha anos à frente, e a questão fiscal que preocupa os economistas é um olhar de médio e longo prazo, e aqui a gente traz algumas simulações. Primeiro, a gente está falando de uma taxa de juros de referência hoje de quase 14%, e não de 2%, como a gente tinha no início do ano passado. Então, o custo de rolagem da dívida para o Tesouro Nacional se financiar é um custo médio bem mais elevado do que a gente viu nos últimos anos. Então, a conta de pagamento de juros do governo, né, do setor público, é bem mais carregada. E tem um segundo ponto relevante que a gente traz nessa tabela, que tem uma série de pressões políticas por aumento de gastos do governo. E aí eu vou chegar na questão das eleições, mas independentemente de quem vença o pleito presidencial no segundo turno, essas demandas políticas vão continuar no radar. Por exemplo, Auxílio Brasil. A gente acredita que vai ficar no valor de R$ 600 por mês, pelo menos, nos próximos anos, independentemente de quem vença as eleições. E aqui a gente traz um custo, né, que é um custo anual perto de 150 bi de reais. Programa social importante, né, pela desigualdade de renda do país, mas esta demanda por mais gastos se soma, por exemplo, às discussões de correção tabela do imposto de renda, de manutenção de desoneração de combustíveis, piso nacional de enfermagem, compensação aos estados das perdas de arrecadação com ICMS, aumento salarial do funcionalismo público, não houve reajuste nos últimos anos. Sem entrar aqui no mérito de cada tema,
porque tem os argumentos bons de serem importantes aqui e lá, sem entrar no mérito, uma visão fria e técnica sobre isso é que tem uma pressão por pelo menos mais 150 bilhões de reais de despesas do governo a partir de 2023, com o custo de rolagem da dívida bem mais alto. E aí a pergunta que o mercado faz, os empresários, a sociedade, é o seguinte: para que essa pressão de gastos, ou seja, essa piora fiscal, não se traduza em juros mais altos, num câmbio mais elevado, em expectativas piores, precisa ter um governo, né, com credibilidade para falar o seguinte: vamos tentar acomodar essas despesas públicas, mas com alguma regra fiscal que limite a dinâmica dessas despesas ao longo dos anos. Nós temos um arcabouço hoje, foi aprovado no final de 2016, que contribuiu bastante para a aprovação de algumas reformas no Brasil, para o controle das despesas em relação ao PIB, né, as despesas reais, já descontando a inflação, que foi o teto de gastos. A gente tem a regra do teto de gastos, só que o ponto é, todos esses 170 bi de reais possíveis a mais de gastos a partir do ano que vem, não cabem no teto de gastos como a gente o conhece hoje. Então, alguma solução precisa ser dada para isso. Isso já está contratado, entre aspas, para os próximos anos. E é claro que, não claro, mas a gente percebe que os candidatos não falam muito nesse tema espinhoso, porque é difícil chegar a uma costura de solução para tal. Mas o ponto é que depois do segundo turno, essa discussão vai ganhar tração, independente de quem vença o pleito. O ponto é, se vem um governo, né, seja ele reeleito ou um novo governo, e diz, tem essa pressão por gastos públicos, podemos até aumentar as despesas, dar uma elevação no nível de gasto no ano que vem, mas a partir de então controlar novamente pela inflação, ou que venha com uma outra regra fiscal para substituir o teto. Se isso é explicado para os mercados, para a sociedade com credibilidade, você tem um espaço para corte de juros, como a gente projeta a partir de junho do ano que vem, a Selic chegando a 10% no final do ano, uma taxa de câmbio ali ao redor de R$ 5 por dólar e não mais pressionada, e uma recuperação, inclusive, de mercados acionários, como do próprio Ibovespa. Agora, aqui é o grande gancho do impacto do resultado das eleições sobre a economia brasileira. Cada um de nós tem uma percepção, tem eventualmente sua preferência político-eleitoral, tem a sua avaliação sobre esse quadro complexo. Agora, do ponto de vista aí técnico, imparcial, porque o mais importante do que o Rodolfo, na pessoa física, pensa, é essa avaliação macroeconômica. A questão é, esse é o diagnóstico, tem uma pressão sobre os cofres públicos, se não houver o controle com uma regra fiscal crível, a dinâmica da dívida é aquela curva amarela, você não tem uma estabilização da dívida. Agora, se, por exemplo, vem uma acomodação de gastos para cima no ano que vem e a gente volta a corrigir pelo IPCA, pela inflação adiante, dá para pensar ou calcular aqui uma estabilização da dívida até o final dessa década. Seria ali um cenário que não é o ideal, talvez não seja o aluno nota 10, mas é um aluno que passa de ano, né? O aluno nota 7, 7,5, que a gente consegue fazer as contas, que dá para vislumbrar uma melhoria da economia brasileira. Aí a questão da eleição vem o seguinte, e apenas aqui alguns exemplos, algumas hipóteses. Tem a reeleição do atual governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, considerado o economista mais ortodoxo, de uma visão liberal, sabe desse diagnóstico, vai adotar medidas de controle fiscal. Né? O mercado olharia e fala, acho que não é o cenário de estabilização rápida da dívida, mas existe esse quadro. Então, tem uma acomodação aqui das expectativas, uma melhoria de projeções. Agora não, vem o governo Lula. Aí a pergunta é, qual seria esse governo Lula? Aquele mais parecido com a primeira administração do PT no governo federal, que continuou algumas políticas do governo anterior, tomou algumas medidas até bem avaliadas pelo mercado, com alguns nomes com uma boa reputação,
você pode ter uma acomodação dessas expectativas, também um controle fiscal a longo prazo. Ou não, seria uma administração petista, como a gente viu aí das mais recentes do PT, que teve um descontrole de contas públicas, teve um descontrole fiscal. Nesse caso, seria uma deterioração de expectativas. Então, quem Aí a gente chegar iria para essa curva amarela e provavelmente aumentaria os juros, né? Não daria para diminuir, né? seria um espaço, teria menos espaço ou nenhum espaço para Pra cortar juros. diminuir. E aqui, de novo, não tem, se alguém chegar tentando limpar toda a discussão de preferência política, eleitoral, que ninguém tem uma resposta fechada para isso, cada um tem sua percepção de mundo e de apostas aqui e lá. O ponto que o mercado financeiro discute e tenta projetar essas curvas é: se é um governo aqui, continuidade de uma política econômica vista como liberal, manutenção de algumas políticas, estabilização. Se for outro governo, aí o governo petista, qual seria a abordagem? Uma mais ali próxima ao que o mercado discute, como a gente viu em alguns exemplos do próprio partido, ou não, mais intervencionista, com descontrole fiscal. E a gente vê as projeções mudando com base nisso. O que a gente tem como material hoje? Né? E daí a explicação daquela reação de mercado logo após o resultado do primeiro turno das eleições. O que a gente tem como material hoje é, por um lado, tem uma grande incerteza sobre quem vence as eleições presidenciais. Aí o meu palpite particular é que está muito aberto, né? Pelo que a gente tem visto aí, seja o resultado do primeiro turno, seja o ganho de tração na ponta, né, do candidato Bolsonaro, enfim, está bem aberto aparentemente, ninguém acho que tem essa resposta, desconfia em quem vem com uma solução mágica, com uma resposta do que vai acontecer, eu pelo menos não tenho essa bola de cristal, mas os sinais concretos são, é um Congresso eleito mais à direita, né, com vários governos também estaduais, aí olhando o poder executivo também mais à direita, e na visão do mercado, né, esses resultados já materiais aumentam a probabilidade de uma política econômica que visa ao controle das contas públicas. E, de novo, aqui cada um tem a sua percepção, ninguém tem uma resposta correta, cada um tem suas preferências, mas na precificação de mercado após o primeiro turno das eleições e algumas sinalizações a partir de então, tem ali uma visão de que não vai ter esse descontrole de contas públicas, que seria o amarelo. Seja porque o Congresso barraria algumas iniciativas mais adversas do lado de política econômica, e para você mudar, por exemplo, o arranjo fiscal, precisa aprovar uma PEC, uma maioria qualificada no Congresso, e com tal composição você barraria algumas medidas de maior descontrole fiscal, ou mesmo que os dois candidatos, e aí muito se fala do candidato do ex-presidente Lula, de que com essa composição do Congresso, com as sinalizações do primeiro turno, que ele talvez precise caminhar mais para um centro na questão de política econômica. De novo, são conjecturas, são avaliações, apenas compartilhando a mensagem do que está fazendo o preço. No final do dia, o que a gente precisa monitorar? Vem o resultado do segundo turno, tem aí o resultado das eleições, portanto, os sinais de política econômica. Vai ser uma política econômica de controle de despesas, caminhando mais para o centro? Se for esse caso, acho que a gente fica mais perto das linhas ali preta, cinza, azul, de estabilização da dívida até o final da década. Caso contrário, se for uma sinalização de nenhum compromisso fiscal, né, ou de não haver aí uma disciplina fiscal, aí seria uma curva mais perto da amarela, né, não sei exatamente o formato, mas seria um cenário de mais prêmio de risco. E com mais prêmio de risco, um câmbio mais elevado, um espaço para corte de juros bem menor. Não é o que a gente vê como mais provável hoje. A gente vê uma estabilização da dívida ao longo dos próximos anos, por isso que as nossas projeções finais aqui na última lâmina tem uma Selic que fica a 13,75% até junho do ano que vem, e aí o Banco Central cortaria a taxa básica para 10% no final do próximo ano. Tem uma inflação que não chega à meta, né, ao centro da meta, em 2023, mas chega em 2024, aquela continuidade de baixa da inflação.
É uma economia que continua crescendo, mesmo com o mundo desacelerando fortemente. Provavelmente em 23 o nosso PIB cresce menos do que 22, mas ainda numa trajetória positiva, e uma taxa de câmbio que, mesmo com as incertezas lá fora, fica nesse intervalo de 5 a 5,30, que, de novo, com toda a problemática que a gente viu nos últimos meses, o nosso câmbio continuou performando melhor do que a média. E aí, para fechar, queria compartilhar com todos uma visão. Aí participei de alguns roadshows lá fora, né, em Londres, em Nova York, enfim, e a gente falou com muitos fundos gringos, né, com grandes investidores internacionais. E aí, mesmo levando toda essa discussão fiscal, essas incertezas eleitorais e assim por diante, nos surpreendeu até a visão do gringo em termos relativos, mais favorável com o Brasil. E alguns até disseram: poxa, o Brasil ainda tem muitas questões estruturais a serem resolvidas, tem desigualdade de renda, uma qualificação média da mão de obra baixa no relativo a emergentes, várias questões do chamado custo Brasil, enfim. Mas no ambiente econômico atual, quando os grandes investidores estrangeiros pensam em diversificar seus portfólios e olhar para mercados emergentes, historicamente eles olham para quem? Quais são os grandes mercados emergentes com liquidez, com perspectivas? China, Rússia, Turquia, México, Brasil, África do Sul. Índia, Rússia, né? Índia, Rússia eu não preciso entrar em muitos detalhes. A China, uma baita desaceleração com até o cerco regulatório em alguns setores afetando a bolsa. A Turquia com uma política econômica muito intervencionista do Erdogan. Então o Brasil ele está ali no conjunto entre emergentes com uma atratividade relativa maior. E a gente até se surpreendeu com o tom desses investidores dizendo, o Brasil também sofre nessa conjuntura global complexa, mas vocês estão sofrendo menos, vocês têm alguns sinais de resiliência que a gente está percebendo. Então, o mercado de trabalho que está melhorando, vejam aqui na segunda linha a taxa de desemprego, o como que era antes da pandemia, em 2019, e está caminhando para 8%. O próprio crescimento do PIB, contas aí do balanço de pagamentos bem robusto. Então, no relativo, tem uma atratividade maior de Brasil. De novo, não estou falando aqui que seria o otimista daquela minha citação anterior, que resolvemos as questões estruturais. Não, é uma taxa de informalidade de 40% da força de trabalho, temos muitas reformas para serem discutidas, mas houve avanços que estão sendo refletidos numa dinâmica melhor do nosso país, na atual conjuntura, especialmente quando a gente compara com os emergentes. Vale lembrar que houve a aprovação da reforma da Previdência, que era um tema que a gente discutia extensivamente há alguns anos. Teve uma reforma trabalhista que trouxe alguma flexibilização de trabalho, uma série de marcos regulatórios do gás, cabotagem, concessões para saneamento básico, independência do Banco Central, mercado de capitais bem mais forte hoje do que era no começo da década passada. Isso às vezes passa, né, quase de uma forma silenciosa, mas explica talvez algumas surpresas positivas com o Brasil nos últimos trimestres, né? Então, no relativo, acho que tem por que ter uma visão construtiva de Brasil, mas a gente tem aquele calcanhar de Aquiles que não vem de hoje, que é o lado fiscal. É uma dívida pública pesada, com uma conta de juros elevada, e para vermos, né, vislumbrarmos uma sustentabilidade, precisa de um governo que tenha essa disciplina fiscal e que tenha uma credibilidade para conduzir o processo. Depende muito da composição do Ministério da Economia, da composição do governo, e é o que a gente vai discutir de uma forma ainda mais intensa daqui a algumas semanas. Acho que essas Sim, são as principais mensagens, né? Estou à sim. disposição aqui para comentários e questões. Muito obrigado pela atenção de todos. Ah, que legal. Eu que agradeço, viu, Rodolfo? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode escrever no chat e eu já, né, repasso aqui para o Rodolfo responder. E, basicamente, né, Rodolfo, mais do que o presidente eleito, quer dizer, além do presidente eleito, tem que ver a equipe econômica, né? É isso que vai definir, praticamente, né?
Exatamente, né? Por isso que eu não teria a propriedade para entrar nos outros tópicos, né, que são também importantes, né? Então, as sociais, meio ambiente, relações diplomáticas, né, Sim, educação, saúde, mas o que a gente discute no dia a dia é a condução de política econômica. Isso faz sim, toda a diferença. No fim do dia, foi o que você comentou muito bem. Vai ser uma política econômica que olha para a sustentabilidade da dívida pública ou não? É mais gasto, mais gasto, mais gasto. A gente já viu essa fórmula no passado e não foi bem sucedida. sim, E ainda que, né, por conta, claro, de todo o debate eleitoral, e é natural, a gente está observando uma polarização já há alguns anos, às vezes vem algumas, e sem qualquer julgamento de valor político nesse comentário, às vezes vem algumas soluções como se elas fossem simples, né, para questões complexas. E se você olha no passado eh, não distante, eh, não tem como cravar o que vai acontecer. Mesmo quando se fala, volta de uma administração petista. Por isso que eu falo, seria uma administração mais ali do início dos anos 2000, ou seria as últimas ali, que a gente teve depois da recessão de 2014 a 2016. Não dá para cravar na pedra qual seria essa condução de política econômica, por isso que o mercado tenta pegar aqui as sinalizações. Será que viria, em um caso, um Henrique Meirelles, um Armínio Fraga, um economista aí com uma visão reformista, ou não, seria alguém mais heterodoxo, mais intervencionista, por isso que o mercado reage a esses sinais, e ninguém tem a resposta, porque os próprios candidatos, o Bolsonaro sim seria a continuidade, provavelmente do ministro Paulo Guedes, a menos que ele pessoalmente não quisesse, mas a gente percebe que de um lado ou de outro, nos outros temas, eles não querem abrir no detalhamento essa questão fiscal, porque o governo eleito ou reeleito vai ter que dizer, quanto que a gente vai acomodar de mais despesas? Né? Qual o impacto fiscal disso? Qual que é a regra que vai limitar o avanço dos gastos anos à frente? E é uma discussão que, nesse momento, ela traz talvez mais incertezas ou um mau entendimento para o eleitor do que aqueles sinais mais diretos, mais claros, como vou manter o Auxílio Brasil, o que a gente acha que vai acontecer mesmo, nos dois independente de casos, nos dois casos. Então, é sim, claro que essa discussão que a gente tem aqui, né, um público bem qualificado, tem essa questão técnica de arcabouço fiscal, que num debate eleitoral pode ser até contraproducente para os candidatos, mas essa discussão vai acontecer depois do segundo turno, tem esses desafios colocados sobre a mesa, o que a gente espera é uma sinalização de política econômica, vamos vislumbrar esse controle de gastos, precisa ter uma âncora fiscal, porque se os gastos públicos são descontrolados, o custo para o Tesouro, para o governo financiar a hum, sua dívida pública é bem mais alto. A gente aqui, é, por exemplo, agentes poupadores. Nós vamos ali comprar os títulos públicos, na prática financiar, né, a forma para financiamento da dívida do setor público. Se eu tenho um governo, uma composição que não toma medidas para controlar, né, o seu resultado primário, eu vou cobrar um prêmio, né, de risco sobre isso. Então, uma sim, taxa de juros média para rolagem mais elevada. Aí não seria aquele cenário da Selic chegando a 10% no final de 23, 8% no final de 24. é, Seria a manutenção dos juros altos por mais tempo. Por isso uhum. que a composição de governo, especialmente da pasta de economia, e nesse tema fiscal, é a variável-chave para qualquer cenário que projete câmbio, juros básicos, entre outros indicadores econômicos. Legal. Rodolfo, a Alana está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver Podemos aqui. considerar que ambos os resultados da eleição já estão precificados no mercado? Ótima questão. Eu acho que o que está precificado no mercado hoje é como que funciona, né? De uma forma que até mais simplista, mas a precificação de mercado, você tem os cenários, aí cada agente ali, cada operador tem a sua percepção, ele fala, eu acho que é 60% de probabilidade desse cenário,
Se for, eu acho que o câmbio, juros e Bovespa é tal, aqui é uns 40% é tal. É o que a gente chama de estatística, esperança matemática. Se faz ali uma média ponderada de uma forma simplista. O que parece estar no preço de mercado hoje? Não é aquela linha amarela de dívida pública, é a existência de um governo que vai ter que aumentar suas despesas, então vai ter um shift, um deslocamento de gastos que não cabem no teto hoje, mas que depois desse deslocamento inicial haverá uma correção pelo IPCA, permitindo, né, uma estabilização da dívida daqui a alguns anos. Então, o que parece estar no preço hoje é uma combinação da probabilidade da continuidade do governo Bolsonaro sob a batuta de Guedes, né, continuando a agenda de reformas e o que foi aprovado aí e conduzido nos últimos anos, ou aí a probabilidade implícita de um governo Lula, mas é um governo Lula que não seria intervencionista ou de descontrole fiscal, né? Seria aí uma versão mais moderada, vamos chamar assim. Aqui os operadores de mercado têm a sua preferência de um lado ou de outro, enfim, mas o que parece no preço hoje não é um cenário 180 graus no lado de política econômica. Não é uma mudança drástica, né? Pode vencer um candidato e aqui ter uma precificação de mercado financeiro, né, pior em um caso, pouco melhor em outro, mas não está no preço uma ruptura, né? Um governo que chegue, seja reeleito ou um novo entrante, e fala, ó, é gasto, 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 não precisa ter nenhuma regra de controle de despesas, não está isso no preço. Se for o caso, e aí os sinais posteriores ao segundo turno indicarem isso, também não é o nosso cenário, tá? Mas se for o caso, aí é uma precificação de mercado pior do que a gente vê hoje. É um câmbio que não é mais perto de 5, talvez seja mais perto de 5,50 ou mais. É Sim. um juro que fica perto de 14 por mais tempo do que até o segundo tri do ano que vem. É um cenário de crescimento mais baixo de Brasil do que a gente tem hoje. Esse é um cenário alternativo que não é o que está sendo precificado no mercado. E, de novo, que parece na média de preço de mercado, e aí oscila, né, dia após dia, ou uma probabilidade ali, continuidade do governo Bolsonaro, ou de um governo Lula que tenha, né, alguma regra fiscal, alguma âncora para controlar despesas e que não seja um governo, né, qualquer que seja aí o resultado, da imprevisibilidade, né? Porque se você tem mais gastos, mais juros, é difícil até você ter um cenário prospectivo, e não é isso que parece estar no preço. E aí reparem, por exemplo, saiu na foto, apenas um exemplo, tá? Não sei o que aconteceria de fato. Henrique Meirelles está conversando com o PT. Exemplo. Não sei se aconteceu, não tem esse canal aí de comunicação. Eu chamo Meirelles. Henrique Meirelles, baita experiência política, de setor privado, de mercado financeiro, um brilhante economista, alguém que dificilmente, ou muito dificilmente, conduziria uma política econômica de irresponsabilidade fiscal. Sob esse cenário, que aí não seria a mudança drástica que eu comentei, mais parecido com o que está no preço hoje, Já você está tem ali precificado, um né? controle de despesa. Agora não, vem um governo Lula e aí um perfil de ministro, seja ele um economista ou não um economista, fala-se muito também de uma solução política, né, não economista, uma segunda linha ali de técnicos e tal, mas um nome na pasta da economia que não, que é mais gasto, mais gasto, mais gasto é vida, não tem controle fiscal, não tem aquela... Aí é uma precificação pior. Mas o que está precificado no mercado hoje, eu acho que é o primeiro conjunto de hipóteses que não seria uma ruptura, pelo menos não uma mudança drástica na condução de política econômica. Por isso que aquela avaliação sobre o resultado do primeiro turno, né, da composição do Congresso, como é um Congresso mais à direita, e aí supostamente um Congresso que blindaria, que barraria algumas iniciativas de política econômica aí mais irresponsáveis, só com essa materialidade, só com esses resultados concretos que já temos, o mercado reagiu
de uma Nossa, forma muito positiva, com boa. o É, mundo piorando, né. exato. Naqueles dias o mundo piorou, especialmente depois da segunda-feira, né, na Foi. segunda as bolsas globais até se recuperaram um pouco, mas mesmo nessa composição bem complicada lá fora, a gente teve uma retomada em vários ativos no Brasil. Por quê? É uma visão de um congresso que blindaria algumas iniciativas ali, ruins, de política fiscal, enfim, de algumas medidas que poderiam chegar, e o resultado do primeiro turno, talvez levando, os candidatos aí a caminharem mais para o centro, né, e foi uma avaliação do mercado, enfim, a gente vai ter que aguentar não aqui, mais incertezas, né, ou esperar mais informações, daqui a algumas semanas, né. Mas acho que a visão é essa, uma ótima questão feita aqui pela Lana, né, obrigado pela questão. O que parece no preço é o primeiro conjunto de hipóteses, se for o alternativo, né, do descontrole fiscal, seria uma precificação pior para o que a gente vê nos ativos hoje, mas de novo, nosso cenário também vê uma massa de probabilidade mais para o primeiro conjunto. Legal. Nossa, te agradeço muito, Rodolfo. Como não temos mais perguntas, acho que você foi bem completo mesmo, né? Queria agradecer todos os nossos clientes que estão aqui essa noite, todos que não são clientes, né? E tiveram a curiosidade de entrar É aqui isso. na live. Então, quem não é cliente, procure o assessor, né? Experimente a QS6, a estratégia. Quem é cliente, indique alguém para o seu assessor para a S6 continuar com a qualidade, né, para as pessoas do seu convívio, né, conseguir fazer essa conectividade entre os assessores, e eu queria agradecer, Rodolfo, a qualidade dessa live, né, você é uma pessoa técnica, mas você fala de um jeito que quem é leigo entende, então eu queria te agradecer muito e colocar aqui à disposição. Muito obrigado pelo convite, foi muito bacana interagir com vocês aí nessa última hora. Espero que a gente tenha outras rodadas, até para vocês me cobrarem sobre essas projeções que a gente Anotado. compartilhou. A S6 aí, parabéns pelo brilhante trabalho nesses últimos anos, né, acho que a caminhada será cada vez, mais bem-sucedida. Fiquem à vontade também para disponibilizar o material, né, que eu já Ah, enviei por legal. e-mail. E é isso, agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho aí sobre essas visões de economia lá fora e aqui. E é isso, estou à disposição, espero que a gente se encontre novamente em breve. Boa Ah, noite para todo com mundo. certeza. Boa noite, gente. Até mais, viu? Um bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.